A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título Fé para crer que milagres acontecem. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de hoje, lição de número 10, estaremos comentando fé para crer que milagres acontecem. O texto principal encontra-se em Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Repetindo, Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Resumo da lição: milagres só ocorrem segundo a vontade e a permissão de Deus, e tem como objetivo revelar a grandeza do Senhor. O texto bíblico encontra-se em Mateus, capítulo 13, os versículos 54 ao versículo de número 58. Então vamos iniciar a lição de número 10. Fé para crer que milagres acontecem. Então, nesta lição, nós vamos tratar de um tema do tema milagres, que é uma realidade na vida das pessoas, principalmente daqueles que professam e creem que Jesus Cristo é o Senhor e vive eternamente, porque Ele ainda hoje opera maravilhas no meio de cada um de nós. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar o que é milagre. Então, ele vai definir o que é milagre. E milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos, ou seja, é algo extraordinário acontecendo, é mudar as leis da natureza e o milagre vai acontecer. Na Bíblia encontramos diversos milagres. Um milagre que nós vemos e percebemos que é um dos mais comentados e conhecidos dentro do mundo cristão, fora do mundo cristão, é a abertura do Mar Vermelho. Ou seja, aconteceu algo extraordinário, porque quem já viu o mar se abrir? Mas Deus abriu o mar e o mar se partiu em dois. Ficou de um lado e de outra banda, parede de água, e o povo andou. Eliseu, certa vez, orou a Deus e o machado flutuou, ou seja, é uma intervenção divina que muda as coisas, ou seja, é contrário à lei estabelecida dentro da natureza. Então, isso é um milagre, é um acontecimento extraordinário, é algo extraordinário, coisas que é impossível de acontecer, mas que acontece pela intervenção divina. Então, meu irmão, milagre é isso. Intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos, ou seja, muda-se o que é estabelecido e aquilo deixa de ser ordinário, porque aconteceu agora um evento extraordinário. O ferro flutuou, o mar se abriu. Isso é milagre. Paralíticos andam, cegos enxergam. Milagre. Algo impossível de acontecer, acontece por o poder de Deus em ação. Então, existe, nessa definição de milagre, o autor vai falar do conceito de milagre, que é isso que nós estamos comentando aqui. É milagre. Milagre não se compra, milagre não se vende, porque milagre quem opera é Deus. Ninguém tem autoridade de dizer que é milagreiro, que tem o poder, porque o poder é de Deus. O que o crente é? Ele é dispenseiro daquilo que é de Deus. E o que é o dispenseiro? Traz a noção de ser o que tem acesso à dispensa. A dispensa não é dele. A dispensa tem o dono. E a dispensa ela é usada quando o dono solicita. Numa casa, vamos supor, ele chega e fala para a governanta ou para o governante, para o dispenseiro, e fala: vamos hoje comer carne seca. O homem vai lá na dispensa, o dispenseiro pega a carne seca e vai fazer a carne seca, ou seja, a carne seca não é dele, mas ele foi o instrumento usado para pegar, para usar. A mesma coisa no reino espiritual. Os milagres acontecem de acordo com a permissão e a vontade de Deus.
Nós somos apenas dispenseiros. Então, quem opera o milagre é Deus. Não existe pessoas que têm autoridade e poder para usar as coisas que são de Deus a seu benefício próprio. Então, cuidado com essas pessoas que estão pedindo favores pessoais, pedindo ofertas pessoais, atraindo pessoas e querendo ser o santo milagreiro. Não é coisas que estão preconizadas na palavra de Deus. Quem faz isso está fazendo de forma errônea. E se alguma coisa está acontecendo, nós temos que ter a sabedoria de Deus para discernir, para saber como que está sendo ocasionado aquele milagre. Por quê, irmão? Porque do mesmo modo que Deus opera milagre, o inimigo ele engana também as pessoas fazendo algo extraordinário. Não é à toa que você vê aí santo lacrimejando. Quem já viu isso? Saindo sangue. Ou seja, cuidado, porque o inimigo ele tenta cegar para deixar as pessoas num erro. Ele também opera muitas vezes de modo miraculoso para iludir as pessoas, mas os crentes não. O crente ele sabe pela palavra de Deus que o milagre que vem de Deus é para glorificar a Deus. O milagre ele não tem a intenção de salvar ninguém. Não. O milagre é para manifestar a glória de Deus, para mostrar que Deus tem o poder, mas o que salva o homem é a palavra anunciada, é o evangelho pregado, porque o que salva as pessoas é o poder de Deus através do Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. O segundo subtópico, o autor vai falar um pouco sobre as leis da natureza. Neste ponto aqui, ele vai mostrar que a natureza, quando Deus cria todas as coisas, elas têm leis estabelecidas, elas têm leis que já estão preconizadas, porque foi o próprio Deus que criou essas leis. A lei da gravidade. Alguém descobriu? Não, não descobriu. Não inventou, na verdade, ele apenas descobriu. A lei não é inventada, ela é descoberta, ou seja, a gravidade sempre existiu. Mas alguém foi lá e descobriu, olha, acontece, tem uma força gravitacional. A lei da gravitacional, então, são leis estabelecidas por Deus. Então, todo milagre que acontece, meu irmão, é uma quebra da lei da natureza. O mar se acalmar, quebra da lei da natureza. Estava acontecendo uma tempestade e o mar se acalmou. O ferro flutuou. Quebra da lei da gravidade. Meu irmão, então todas essas coisas é obra de Deus. Todas essas coisas são obra de Deus. E o milagre é um acontecimento ímpar dentro desta sequência natural das leis que foram estabelecidas por Deus. Quem criou tudo? Deus. Quem tem o poder de alterar tudo? Deus. Então Deus é o operador, é a origem de todos os milagres. Multiplicações dos pães e peixes, que é o que está na capa da nossa revista. Deus que faz isso, é uma quebra da lei da natureza. Então as leis foram estabelecidas por Deus, e quem tem o poder de quebrar as leis? Deus. O terceiro subponto, o autor vai falar sobre Deus tem o poder de intervir. É o que nós já comentamos ao longo desta lição. Milagre, meu irmão, ele não se discute, ele não se explica. O que milagre, o milagre apenas se vive e experimenta. E principalmente na vida daquele que aconteceu o milagre. Nas Sagradas Escrituras fala de um homem que era cego e Jesus curou, cego de nascença, e Jesus curou. Um feito miraculoso que nunca aconteceu na história da humanidade, aconteceu nos tempos de Cristo. Um cego de nascença volta a enxergar. Na vida daquela pessoa ali, ele estava vivendo, ele estava experimentando um milagre na sua vida, mas as outras pessoas estavam duvidando, descrendo, chama pai, chama mãe. Todo mundo via o homem ali na porta do templo, cego, não enxergava e agora estava enxergando. Ou seja, o milagre, ele é vivido, ele é experimentado, principalmente por aqueles que são alcançados e aqueles que presenciaram. E observe que o milagre não aconteceu para salvar ninguém, não. Mas aconteceu para manifestar o poder de Deus, para mostrar que Deus tem todo o poder. Então Deus é que tem o poder de intervir para operar milagres na vida das pessoas.
O segundo subtópico da lição, o autor vai falar sobre as objeções ao milagre. Ele vai citar alguns filósofos e teólogos e cientistas. O primeiro que ele vai citar é Benedito de Spinoza, que foi um filósofo. Ele publica um tratado teológico político em que argumentou contra a possibilidade da existência dos milagres. Então, neste segundo ponto aqui, vai ser as objeções com relação aos milagres, porque tem pessoas que não acreditam em milagres. E pessoas que não acreditam em milagres são pessoas justamente que não vivem e nem experimentam os milagres. Então, o primeiro que o autor vai citar aqui, esse Benedito de Spinoza, ele tem dois argumentos que ele levantou e ainda hoje eles permanecem. Esses elementos permanecem ainda como bases iniciais de que eles venham atacar o cristianismo e venham duvidar que os milagres possam existir. O primeiro argumento de Benedito de Spinoza, ele fala que os milagres atacam a ordem imutável da natureza. E é aquilo que nós estamos falando. O milagre é uma intervenção, é uma quebra da lei da natureza. E ele fala que os milagres atacam a ordem imutável da natureza. Ou seja, o seu argumento parte do princípio de que nada acontece contrário à ordem da natureza. Porque ele fala que a ordem da natureza ela é eterna e ela é imutável. Então, na visão de Spinoza, dizer que Deus faz algo contrário às leis da natureza é a mesma coisa que dizer que Deus faz algo contrário à sua própria natureza. Então, com esse argumento, ele fala que milagres são impossíveis de acontecer. Esse é o primeiro argumento que ele usa. O segundo argumento que ele usa é que os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Ele acreditava que uma prova da existência de Deus tem que ser absolutamente certa. É pela ordem imutável da natureza que sabemos que Deus existe. E ele fala, se admitirmos que milagre existe, segundo a visão de Spinoza, no caso nós falando, né? Se admitirmos que milagre existe, segundo a visão de Spinoza, quebramos as leis da natureza. E assim o máximo que se conseguirá levantar será dúvidas quanto à existência de Deus. Esses são os argumentos que ele usa, que é o contrário do que a gente estava falando no início, porque isso são as objeções com relação aos milagres. Só batendo aqui nos pontos que o autor citou. O autor vai citar outro pensador influente, que foi David Hume, David Hume, que era um cético, ele é escocês. O autor vai citar aqui um cético escocês do século XVIII. E ele fala a partir do princípio que é impossível identificar um milagre. Para Hume era impossível identificar um milagre. Para ele, um milagre é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como um aparato explicativo para eventos que nunca aconteceram. Então ele falava que um milagre é uma violação das leis da natureza. Observe que ele parte também do princípio de Spinoza. Um milagre é uma violação da lei da natureza. E como uma experiência constante e inalterável, estabeleceu estas leis. A prova contra o milagre, devido à própria natureza do fato, é tão completa como qualquer argumento da natureza que se possa imaginar. Ao escrever contra os milagres, pensou ele que o seu argumento seria algo mortal para a fé. E isso foi um grande engano, porque afinal de contas se passaram 4 séculos e aqui estamos nós falando de milagre, porque os milagres eles são a realidade na vida daqueles que vivem e experimente. E do crente que é salvo em Cristo, ele vê e ele é fortalecido na fé pelo testemunho das pessoas que estão vivendo e experimentando o seu milagre, ou seja, intervenção de Deus na ordem natural das coisas, quebra da lei da natureza. O terceiro subtópico, o autor vai falar sobre o racionalismo, que é a questão que essa discussão surge com a repugnância ao milagre, que nós estamos falando das objeções, já falamos de 2 filósofos, e agora vai falar sobre o próprio racionalismo em si. Ele propôs uma negação das escrituras da fé. Na própria teologia, poderíamos citar diversos teólogos que buscam ajustar a sua leitura, a interpretação do texto bíblico, para se adequar às demandas racionalistas de seu tempo. O autor vai citar Rodolfo Bultmann, que é um desses personagens famosos que veio e propôs uma nova leitura do Novo Testamento. E na leitura que ele fala, nós temos que desmitologizar
as Sagradas Escrituras. Então, essa leitura, ele buscava retirar do texto bíblico as informações que, segundo ele, eram informações míticas, como milagres. Por exemplo, Jesus ter andado sobre o mar, isso não aconteceu. A ressurreição corpórea de Cristo, ele fala, isso também não aconteceu. Isso não é um fato histórico. Então, essa proposta, ela produz muitos problemas e que não são possíveis de serem conciliados. Ao negar a ressurreição corpórea de Cristo, tem-se um grande problema, pois o apóstolo Paulo ele fala da ressurreição corpórea de Jesus como um fato que aconteceu na história. E não só ele fala que 500 pessoas, mais de 500 pessoas, foram testemunhas e estavam vivas no momento que Paulo escreve a carta aos Coríntios. Então, logo, a argumentação de Paulo é que, se não houvesse a ressurreição corpórea na história, a pregação seria inútil, pois estaria baseado numa mentira. Então, meus amados irmãos, não tem como conciliar essa ideia do racionalismo, segundo Rodolfo Bultmann, de tentar tirar os mitos, segundo eles, nas Sagradas Escrituras, para ver o que é essencial. E, na verdade, não é isso que acontece. As Sagradas Escrituras, nós sabemos, sim. As Sagradas Escrituras, ela contém, sim, poesias, contém histórias. Mas nós, quando vamos ler as Sagradas Escrituras, meu irmão, nós percebemos, nós conhecemos o que é uma diferença entre os mitos e uma diferença entre gêneros literários, que usam sim a licença poética, e na Bíblia Sagrada tem, sim, linguagem poética, linguagem figurada, e eles fazem disso uma grande confusão. Então nós temos que entender e compreender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Lá está as verdades centrais que nós necessitamos para a nossa vida. O terceiro tópico da lição, o autor vai falar sobre Deus agindo em favor da humanidade. Os que creem no agir de Deus na atualidade. E aqui vem justamente a resposta a essas objeções. Neste primeiro ponto, o autor vai citar um teólogo e filósofo inglês chamado Samuel Clarke, que vai afirmar, ele vem mostrar que tudo que é realizado no mundo é efetivado por Deus ou por seres criados inteligentes. Então, o que ele fala? Que as forças naturais da matéria, tais como a gravidade, por exemplo, são efeito da ação de Deus. E o que acontece no curso natural da natureza, o curso natural da história, nós estamos falando que Deus é que causa todas essas coisas. Deus é o ponto de partida de todas as coisas, sejam elas ordinárias ou extraordinárias. Nós vemos o ordinário na nossa vida, sempre acontece as coisas conforme dia após dia, ou seja, o curso ordinário das coisas. Mas um fato extraordinário e incomum, ele também é designado por Deus, porque quem faz o universo permanecer nesse seu fino ajuste? Quem faz a distância entre a Terra e o Sol permanecer a mesma desde que o mundo é mundo? Porque se a Terra se aproximar um pouco que seja do Sol, todos nós morríamos queimados. Se afastar um pouco que seja, morreríamos de frio. Então, quem controla todo esse ajuste fino para que as coisas aconteçam de forma ordinária, que é o natural? Deus. E quando Deus age de forma extraordinária, é o que nós chamamos de milagre. É a intervenção de Deus na lei da natureza, no curso normal da história. O autor vai também falar sobre a compaixão e o agir de Deus. Deus age muitas vezes por compaixão da humanidade, principalmente quando nós vamos ler os evangelhos, percebemos a compaixão e a misericórdia de Deus alcançando a vida das pessoas para que aquilo fosse suprido, a necessidade, o anseio das pessoas, porque Deus tinha misericórdia, ele agia de forma extraordinária e com isso ele operava milagres. E o milagre que ele fazia era justamente não para atrair a pessoas à salvação, não. Porque Cristo sabia que a salvação é pela fé. Mas ele fazia aquilo para glorificar o nome de Deus. Que essa é a intenção do milagre. Por isso o autor encerra a lição falando sobre o perigo da motivação errada. Porque reconhecemos que Deus é poderoso, que Deus age em nosso favor, mas nós não devemos dar ênfase demasiada aos milagres,
por conta da motivação egoísta e interesseira. Nas Sagradas Escrituras mostra que Jesus não se utilizou dos milagres para ficar famoso, para buscar holofotes para si, não. Não, Jesus não fez, mas por diversas vezes ele ordenou, curava as pessoas, vai e não conte a ninguém. Vai e não conte a ninguém. Mantenha em segredo, calado, aconteceu algo extraordinário. Viva o seu milagre. Experimente o seu milagre, mas não precisa contar a ninguém. Jesus não buscava holofote, não buscava fama, meu irmão. E Jesus não queria que as pessoas viessem a ele apenas para receber benefícios físicos, não. Mas hoje, meu irmão, se é Deus ou uma pessoa para operar milagre, pode ter certeza que no outro dia a pessoa vai pegar aqueles vídeos e colocar em tudo que for para aparecer. Para mostrar que o poder está nele. Aí com isso, pessoas vão ser alcançadas através da visualização e vai atrás daquela pessoa como se fosse o santo milagreiro. E é uma motivação errada. Então, essa lição vem para nos trazer isso, mostrar o que é milagre, as objeções que tem, as respostas que nós temos e a utilização correta, da motivação correta para usar conforme a vontade de Deus. Porque quem opera o milagre é Deus, mas ele opera através da vida de seus servos. Então, meu irmão, nós assim encerramos a lição de número 10. Fé para crer que milagres acontecem. Então, até a próxima lição, se assim o Senhor permitir.